Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra e a Bola. Eu sou Gessé e hoje nossa palavra se encontra no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. A palavra diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. A palavra de hoje vai nos ensinar e nos mostrar quem é Jesus. Por definição, sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mas a palavra de hoje vai nos ensinar que Jesus, além de tudo isso, ele é muito mais que não só apenas o Filho de Deus, muito mais do que o Salvador do mundo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que ele quer que a gente entenda. O próprio Jesus, ele se definiu como ele sendo o caminho, a verdade e a vida. E o porquê Jesus nos mostrou isso? Primeiro, o caminho. Jesus, ele é o caminho porque ele é o exemplo perfeito do qual nós devemos seguir. Jesus, ele não é como um ser humano. Você pode ter pessoas que você admira, né, que você se inspira. Pô, isso é muito legal, principalmente, né, em tempos de redes sociais, né, a gente se inspira em algumas pessoas, né, que nos passam motivação, entre outras coisas, do nosso agrado. Mas verdadeiramente, a pessoa, aquele que nós podemos confiar de todo o coração, com toda a nossa alma mesmo, esse alguém é Jesus. Porque por mais bem intencionada que uma pessoa possa ser, por mais boa que uma pessoa possa ser, ela pode nos decepcionar. Então o verdadeiro caminho, ele é Jesus. O caminho que nos leva para Deus, ele é o único caminho, então não há outros caminhos para se chegar a Deus, é apenas, né, através de Jesus. E eu já vi, infelizmente eu já vi, né, tanto no futebol, onde eu vi pessoas que se desanimaram de Deus por ver aqueles que às vezes levavam a palavra, falavam de Deus e virem, né, a pecar, a fazer algo muito ruim, muito errado, dando um mau exemplo. E essas pessoas que talvez estavam começando na fé se desanimavam de Deus por causa de outras pessoas. E não é isso, não, nunca devemos olhar para as falhas das pessoas e desanimarmos de Deus por causa disso. Pessoas podem nos decepcionar, pessoas podem falhar, mas Jesus não. Jesus é aquele que deixou o exemplo perfeito, o caminho a ser seguido. Então, se você quer ter uma vida próspera e bem-sucedida em todas as áreas de sua vida, é só seguir o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi um servo perfeito, ele serviu de maneira como ninguém mais serviu, ele foi um mestre perfeito. Então ele deixou um exemplo, né, para tanto aqueles que querem ser patrões, querem ser, né, donos dos seus negócios, né, como ser um verdadeiro líder. Jesus, foi perfeito nisso. E Jesus, ele foi um excelente servo, né, como servo de Deus que ele foi, obedecendo todos os momentos, e um perfeito filho que obedeceu até o fim os mandamentos, né, os princípios que ele aprendeu com seu pai. Porque aprendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Jesus, como homem, ele foi perfeito nisso. Ele simplesmente refletiu aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz, nos deixando um exemplo a ser seguido. Por isso, não desanime de Deus quando pessoas te decepcionarem. Olhe para Jesus como exemplo e siga-o, que com certeza, seguindo o seu caminho, nós seremos bem-sucedidos. E segundo, a verdade. Jesus, ele é a própria verdade. Então nós, como servos de Deus, como seguidores de Jesus, nós temos que ser pessoas verdadeiras. Jesus, em todo momento, ele agiu em verdade. Sabemos que o pai da mentira é Satanás. Então Jesus, ele é o oposto de Satanás. Satanás é um mentiroso e Jesus é a própria verdade. Então nós, como seus seguidores, devemos agir verdadeiramente em tudo que a gente fizer, seja nos nossos relacionamentos com as pessoas, seja no nosso casamento, com a nossa família, seja na nossa profissão, em tudo que fizermos. Sermos verdadeiros, porque Jesus, ele é a própria verdade e ele demonstrou isso em toda a sua vida. Porque se você for ver, até mesmo nos negócios, por exemplo, você sabia que judeus e até mesmo alguns da máfia, eles não fazem negócio com pessoas adúlteras, por exemplo, que traem seus cônjuges, né, seja suas esposas, seus maridos. Por que eles não fazem isso? Porque se uma pessoa ela trai o seu próprio cônjuge que está ali no dia a dia com ela, imagina nos negócios, como essa pessoa pode ser confiável? Na verdade, então uma pessoa verdadeira ela só vai colher benefícios daquilo.
ela vai ser uma pessoa confiável. E Jesus, ele foi confiável para com todos aqueles, né, que viveram com ele e deixou um legado para aqueles que tanto deixou um legado que eles seguiram, né? Seguiram aquilo que ele deixou e nos trouxeram a mensagem até os dias de hoje. E foi aquele que mudou a história da humanidade, por ser a própria verdade. Não apenas ser verdadeiro, mas ser a própria verdade. E aqueles que caminharam com ele entenderam isso e levaram isso adiante. Fato que mudou a história de cada um de nós e por isso que estamos aqui. Amém? Então seja alguém verdadeiro, porque Jesus, ele é a própria verdade. E Jesus, ele é a vida. Por que Jesus, ele é a vida? Jesus simplesmente, a palavra nos ensina que ele nos dá vida e vida em abundância. Então, quando nós, seres humanos, nós buscamos a felicidade, a alegria em muitas coisas, não é verdade? A gente busca, né, no relacionamento com as pessoas, buscamos a felicidade nas coisas, na nossa profissão. Isso é bom. E Jesus, Deus, eles não querem, né, que a gente tenha uma vida triste, desanimada e não busque as coisas. Não, muito pelo contrário, que a gente realmente vai em busca dos nossos sonhos. Mas só que a verdadeira vida a gente só vai encontrar em Deus. Por isso, em Jesus, né, no próprio Jesus, o Filho de Deus. Porque pessoas que buscam a felicidade, né, a vida, né, viver para coisas, elas nunca vão suprir suas necessidades. Sempre haverá um vazio no coração de cada pessoa que só pode ser preenchido por Deus. Por isso, pessoas, infelizmente, quando conquistam algumas coisas em sua vida que elas tanto almejaram, quando conseguem, talvez chegue no momento que elas se frustram. Por isso você vê muitas pessoas frustradas, decepcionadas, algumas, infelizmente, chegam ao ponto de se decepcionar, né, com a própria vida, mesmo tendo coisas aparentemente boas, elas se decepcionam e tiram sua vida, infelizmente. Muitas até mesmo, né, sofrem com depressão, ansiedade, angústias, né, e tudo isso ele só pode ser preenchido por Deus. A solução de tudo isso é Deus, porque quando você tem Jesus em sua vida, você vê que Ele é a própria vida. Ele vai te trazer uma paz que excede todo entendimento. E aí você vai ter paz para viver as outras coisas também. Porque como a própria palavra diz, as outras coisas nos serão acrescentadas. Então tenha em mente que Jesus, ele é a própria vida. E entendendo isso, o que você vai fazer aí? Você não vai ser feliz quando realizar os seus sonhos. Não, você é feliz. Então você vai em busca dos seus sonhos. Porque a sua felicidade depende única e exclusivamente de Deus. E as outras coisas você vai em busca. E assim você terá paz nessa vida e em toda a sua jornada nessa terra. Você vai entender que você tem um caminho, você tem a verdade e você tem a vida. Você tem tudo para ser próspero e bem-sucedido em sua vida nessa terra. E eu tenho certeza que da mesma forma como foi o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, você deixar um legado para as outras pessoas que virão após de você. Então siga Cristo, que com certeza se fizermos isso, de maneira alguma iremos nos decepcionar. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou dessa mensagem, que possa curtir, comentar, compartilhar, a fim de que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.